Lei seca reprova no concurso público da Polícia Militar? Sim ou não? Eu confesso para vocês que eu nunca peguei um caso sequer de candidato que tenha sido reprovado na lei seca, que tenha sido reprovado no concurso da Polícia Militar ou qualquer outro tipo de concurso público de segurança pública que tenha sido pego na lei seca. Confesso. E eu não fiz um estudo não, tá? O estudo vai ser feito aqui com vocês, tá? Vocês vão ver exatamente como eu faço isso, tá? Então a gente vai aprofundar. Será que reprova? Será que não reprova? E se reprova, o que a gente tem que fazer para poder evitar isso, tá certo? Nós estamos analisando aqui concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, serve também para outras polícias militares e outras instituições de segurança pública, tá? Ou qualquer outro concurso. Por quê? Porque a gente vai analisar decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se for o caso, a gente analisa decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, se for o caso, do Distrito Federal, STJ, Superior Tribunal de Justiça e, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal. Vocês vão entender exatamente como é que eu faço. Quando alguém me pergunta uma coisa, Marcelo, analisa isso aqui para mim, será que dá, será que não dá? Exatamente o passo a passo aí de como eu faço a análise aí do caso, certo? E qual é a finalidade? A finalidade é fazer com que você seja aprovado no concurso da Polícia Militar. Por quê? Porque se você sabe que tem um problema, porque olha só, qual é a tua situação hoje? Você não sabe nem se isso é prova. Então você é um cara totalmente inconsciente do problema. Então a gente quer transformar você numa pessoa consciente do problema naturalmente. Se você sabe que tem um problema e que sabe que tem uma solução, só você correr atrás para resolver. Vamos iniciar o estudo com uma pesquisa de jurisprudência no Tribunal de Justiça daqui do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai analisar se temos casos iguais, se não tem. Isso é bom também para você ver como é que funciona aí no seu caso. Depois a gente vai ver o que dizem os juízes, né, os magistrados, sobre esse assunto aqui no Estado do Rio de Janeiro. Conforme for, a gente avança a pesquisa para um outro Tribunal de Justiça de um outro estado, né, se for São Paulo ou Distrito Federal. E depois a gente amplia aí a nossa pesquisa para STJ, Superior Tribunal de Justiça, e STF. Para quem não sabe, tá? Vamos lá. Existe uma estrutura, dentro do organograma do Poder Judiciário, existe uma estrutura que começa com um juiz, né? Um juiz. O juiz é a base. Depois, acima do juiz, nós temos as câmaras cíveis ou turmas especializadas. Câmaras cíveis, elas compõem os tribunais de justiça. As turmas especializadas, elas compõem os tribunais regionais federais. Tá? É a mesma coisa, só muda o nome, né? Enquanto um julga as situações da competência da Justiça Federal, que são os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça julgam processos, né, ações judiciais da competência da Justiça Estadual. Os dois possuem juízes de primeira instância e os dois também possuem desembargadores. Só que o órgão onde os desembargadores julgam no Tribunal de Justiça é Câmara Civil. O órgão onde os desembargadores julgam na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal, são turmas especializadas. Só muda o nome, tá? Beleza, feito isso, vamos para o STJ. Na primeira e na segunda instância é julgado mérito. Ou seja, se o cara tem direito, não tem. Tá? Lá no STJ, que são instâncias superiores, a finalidade precípua do STJ, Superior Tribunal de Justiça, é julgar a decisão do TJ ou do TRF, ou seja, o Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Federal, que vá de encontro com lei federal, em regra, tá? Tem outras competências, mas vai de encontro com lei federal ou de encontro com o que entende o Superior Tribunal de Justiça quando se trata de uniformização de entendimento. Beleza? O Supremo Tribunal Federal ele possui outra função. Ele é o protetor da Constituição Federal. Então, tudo aquilo que vai de encontro com a Constituição Federal, a missão é do Supremo Tribunal Federal. Em grossas palavras, tá, gente? Se a gente for detalhar, vai ser muito confuso, porque existem outras dezenas
de funções, mas em geral, para a gente aqui, o que importa é isso, tá certo? Então, quando eu quero entrar com ação judicial, dependendo de quem eu vou atacar, é a primeira instância ou segunda instância, tá? Podendo, inclusive, direto no STJ ou no STF, tá? Se eu entrar na primeira instância, cabe recurso para a segunda instância, depois cabe recurso para o STJ ou para o STF, ou para os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Compreendeu essa missão aí? Então é o que a gente vai analisar. Vamos analisar a primeira instância nesse momento. Tá? O que a gente faz? Analisa o teu problema. Qual é o problema que eu tenho? Eu não sei qual é o problema que eu tenho. Então a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa lá no Google, né? Dá um Google para saber o que reprova na pesquisa social. Se você botar no Google o que reprova na pesquisa social, ou então o que reprova no concurso público, vai te relacionar um monte de coisa, tá? Hoje a gente vai falar sobre lei seca. Candidato que foi parado na lei seca, ele reprova no concurso, pode ser reprovado num concurso, e se for reprovado, o que ele tem que fazer? Então, exatamente isso. Compreendido? Então vamos pro fight. Eu vou compartilhar aqui nossa tela. Nós estamos aqui, deixa eu ver se estamos mesmo. Nós estamos aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá? Como é que faz? Simples, gente. Olha, www.tjrj.jus.br. Pronto. Entrei no site, certo? Você pode consultar seu processo por aqui, ou, no caso da gente, que a gente quer fazer aqui, é consultar a jurisprudência. Tá vendo aqui, ó? Consegue visualizar aí? Consultar a jurisprudência. Tranquilo. Vai aparecer essa tela. E olha, gente, esse monte de botão azulzinho aqui, E, O, ADJ, não, proxy, isso tem uma finalidade. Quer ver só? No E, conector lógico e documento recuperado deve conter ambos os verbetes. Então, se eu colocar aqui uma palavra concurso e público, a resposta que vai ter, tem que ter o concurso mais a palavra público. Tudo que eu consultar vai ter que aparecer concurso e público, tá? Agora, se eu colocar o ou, aparece assim, olha, documento recuperado deve conter um ou ambos. Então, se eu colocar aqui, em vez de ou colocar, em vez de e colocar ou, a resposta pode ser só concurso, a resposta pode ser só público, ou a resposta pode ser concurso público, tá? Então, essa é mais abrangente, mas ela vai te dar mais resultado que talvez não seja o que você quer. Vamos ver o ADJ. ADJ significa documento recuperado, ou seja, a decisão que vai aparecer como jurisprudência deve conter ambos os verbetes informados na ordem específica dos operadores. Por quê? Se você coloca E, pode aparecer público e depois concurso, ou então, se você botar ou, pode aparecer um ou, independente da ordem. No ADJ, é necessariamente nessa ordem. Concurso público, tá? Vamos lá. Para o conector, não. O documento recuperado deve conter o primeiro verbete, mas não o segundo. Então, se eu quiser somente concurso público, concurso, na verdade, e não quiser o nome público, eu coloco não. E por aí vai. Vamos ver esse outro aqui que falta. Não. O proxy é o quê? Não. Então, eu uso sempre o conector E, tá? Então, concurso público. Eu boto aqui, olha, se a gente está falando de que mesmo? De lei seca, né? Então eu boto reprovado, eu quero que apareça esse termo na pesquisa, e concurso, e lei seca. Vou botar lei seca. Aí, o que eu faço? Origem, Tribunal de Justiça. Julgados a partir de... Eu boto 5 anos antes, né? Estou em 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Sempre 5 anos. Às vezes é mais, às vezes é menos, depende da pesquisa. Competência, a gente está tratando de ações cíveis. Então, na área civil, tá? Porque é civil criminal. Aqui não precisa eu especificar mais, porque senão vai acabar filtrando demais. E mando pesquisar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Certo? E essa demora significa que vai vir muita coisa, ou nada.
Pelo menos uma, né? Seria bom. Ah, Jesus. É, sim, rapaz. Tem que esperar. Será que é a minha internet? Eita! Não foram localizadas emendas para essa pesquisa. Então, ou realmente não tem nada, ou a pesquisa não tá legal. Então, vamos refinar essa pesquisa aqui. E tá, gente, é assim mesmo. Deixa eu pensar de novo. Lei seca. Qual o termo que eu posso usar para lei seca? Tem aí alguma forma de eu procurar a lei seca. O que eu faço? Vamos aqui no Google. O Google é o Google, né? Lei seca. Tá aparecendo lei seca aqui para vocês, gente? Tá aparecendo lei seca. Lei seca, lei seca. Porque lei seca, gente, também é o termo que a gente usa para a lei, né? O texto, né? O trecho da lei. Bafômetro. Caiu na lei seca. Boa, boa. Vamos voltar para cá. Reprovado e concurso e bafômetro. Bafômetro. Vamos, poxa, tem que ter, gente, não é possível. Eu desconheço, tá? Eu nunca vi candidato nenhum ser reprovado por esse assunto. Confesso para vocês. Nunca vi. Fala, Luciano! Time caserna, caseniano na veia. Não achei nada sobre bafômetro. Pô, não é possível, cara. Tem que ter. Deixa eu achar algum termo aqui. Que loucura, né? Loucura, loucura. Teste do bafômetro. Teste e bafômetro. Vou botar aqui concurso. Mas se eu botar concurso, pode rolar outra informação que eu não quero. Poxa vida, hein? Calma. Calma, que aí a gente faz o seguinte. Pega esse texto, vem aqui no Google, bota concurso, bota aqui. Candidato reprovado, concurso, teste de bafômetro. Olha, apareceu, ó. Candidato no site chamado Migalhas. Candidato reprovado em teste físico. Não. Pô, parece tudo menos que eu quero. Lei seca. Lei seca pode excluir candidatos em concurso público. Esse texto aqui é bom. Vou pegar esse texto. Vou olhar. Júris. Gente, acredita que não tem? Tem que ter, não é possível. Vou achar, pô, não é possível que não tenha. Aqui foi uma pergunta que alguém fez. Gente. Tá achando não, hein? Falei pra vocês, mas tem que ter. Não é possível que não tenha. Sabe por quê? Ó, galera reprovada aí por coisa menor. Tá, talvez seja a forma como eu esteja buscando. Então vamos lá para o STJ. Vamos lá para o STJ, vamos buscar jurisprudência no STJ. Vocês estão vendo aí o site da STJ? Tá aqui, olha. Ele tá meio distorcido, né? Mas tudo bem. Vamos aqui, ó, jurisprudência. É a mesma coisa, tá? Jurisprudência do STJ. Eu vou colocar aqui o termo. Tem aqueles conectivos todos lá que eu falei para vocês, tá? Lei seca, reprova e candidato concurso. Interessante. Reparem, gente, que tem os conectores aqui também, é o mesmo, tá? Então vamos pesquisar. Nenhum documento encontrado, não é possível! Não é possível que o candidato não seja reprovado por lei seca. Cara, não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu nunca vi, né? Mas tem que ter, cara.
Tem que ter. Pô, não é possível que eu não vou conseguir esclarecer isso para vocês. Que maravilha, né? Então a gente pode tomar uns Beer Nights. Enquanto busca lá, deixa eu vir aqui de novo. Vou botar teste bafômetro. Teste e bafômetro e reprova. Nada. Nada no STJ, nada no TJ do Rio. A gente tem que achar, gente. Polícia, olha, nenhum acórdão encontrado no STJ. Rapaz. Vamos para o STF. Vamos para o STF. Vamos procurar jurisprudência no STF. É. Interruptor do acordo. Vamos procurar isso aqui. No STF, a jurisprudência é mais complicada de usar, tá? De achar, tá, gente? Nada, cara. Olha. Que doideira. Enquanto a pesquisa vai rolando, a internet até bugou. Que doideira, velho. Não é possível, não. Não, eu me recuso. Me recuso. No STF também nada, olha só. Nenhum resultado. Nenhum resultado. No STJ, não encontrado. No TJ, não foram localizadas emendas para essa pesquisa. Isso é sinal que ou o Marcelo está fazendo uma pesquisa errada, não tem nada de errado com isso, ou não tem. Ou então ninguém é reprovado por ser pego na lei seca. Calma, vamos aprofundar isso. Não é possível. Beleza. Bom, gente, olha só. Não encontrei. Eu já presumia que isso poderia acontecer, porque já há muito tempo a galera vem me perguntando sobre esse assunto e eu falo, olha, gente, eu busco, não acho informação, tá? Mas por que eu resolvi fazer essa live hoje, como live número 1? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal, ele endossou o posicionamento, ele endossou o que determina a legislação que fala da lei seca, né, que fala do teste do bafômetro. Ela diz o seguinte, vamos dar uma olhada nessa legislação para a gente poder analisar o que o Supremo Tribunal Federal diz sobre esse assunto. A legislação diz o seguinte, que a pessoa, quando ela... Deixa eu ver como é que está a minha imagem aqui. A pessoa, quando ela é submetida ao teste do bafômetro, para verificar, né, se ela consumiu substância alcoólica numa determinada quantidade, ela tem duas condutas. Ou ela faz o teste do bafômetro, ou ela não faz o teste do bafômetro. Certo? Minha sugestão como advogado é que não faça. Se o cara bebeu, não faça. Só que existe uma conduta ilibada que você, como cidadão, tem que manter, né? Então, se você me liga na madrugada falando assim, doutor Marcelo, estou precisando do seu auxílio, estou aqui, eu enchi a cara e eu estou para fazer o teste do bafômetro. Qual é a sugestão que você me dá? Eu vou falar, não faz o teste. Pô, mas eu vou ter que pagar a multa, vai ser caçada, enfim. Aí são outros 500, tá? E por que não fazer o teste do bafômetro? Porque quando você faz o teste do bafômetro, independente de qualquer coisa, você está mostrando por A mais B que você consumiu a substância, né, alcoólica ali. Não tem pra onde correr, certo? Então, quando você se recusa, presume-se que você está usando a substância, né? E aí você vai ser submetido ao procedimento de cassação. Só que juridicamente você consegue reverter isso. Pelo menos até há pouco tempo, né? Consegue reverter isso por quê? Porque se você usar a seguinte tese, olha, tudo bem,
Presume-se que eu usei, mas eu não usei. Eu não sou obrigado a usar o teste do bafômetro, e a legislação em que pese era dizer que eu tenho que fazer o teste do bafômetro, e no caso de recusa eu vou ser penalizado. Por mais que isso aconteceu, eu não usei substância alcoólica. Vamos imaginar essa hipótese. E aí você consegue, por meio de processo judicial, anular tanto esse processo de cassação quanto o... como é que fala o nome aí? Quanto as multas decorrentes disso. Então você consegue limpar a barra depois. Quer ver só? Vamos buscar aqui uma jurisprudência no site do Tribunal de Justiça sobre este assunto. Aí eu acho que a gente vai encontrar. Vamos procurar aqui. Agora eu mudei o termo. Teste bafômetro, recusa. Mantém os mesmos parâmetros, vamos ver se vai aparecer alguma coisa. A gente não encontrou nada referente à reprovação de candidato por ter feito uso de substância alcoólica, né? Enquanto dirigia. Olha aqui, apareceram 49 resultados da pesquisa. Teste, bafômetro e recurso. Eu botei recurso, mas era recusa. Olha só. Isso aqui é uma ementa. Tá? O que é ementa, Marcelo? Ementa é como se fosse um resumo. Não é, tá? Mas é como se fosse um resumo da decisão. Então ela é mais fácil para a gente entender o que está acontecendo. Então vamos ler aqui o que nos interessa. Opa, peraí que fugiu. Ação proposta por condutor abordado pela fiscalização denominada lei seca. Recusa substância... Deixa eu tirar esse termo aqui. Não tem como tirar? Não tem. Recusa a submissão ao teste de bafômetro. Pretensão de aplicação de penalidade única de participação no curso de reciclagem. Vamos ver o que o Poder Judiciário entende disso, tá, gente? Isso aqui é uma jurisprudência. Processo administrativo em comunicação dos atos por emissão de carta com R, regular a intimação de instauração de processo administrativo, permitindo ao autor a apresentação de defesa prévia. Utilização da mesma via, endereço para ciência. Não. Posterior publicação. Vamos ver o que diz aqui. Não ganhou não, tá? Olha, interesse público considerado pelo legislador estabelecer igual penalidade imposta ao condutor embriagado para quem se nega a usar o bafômetro. Então, essa decisão aqui do Tribunal de Justiça, essa jurisprudência, ela vai de acordo com o que entende o Supremo Tribunal Federal hoje. O que entende o Supremo Tribunal Federal? Se você se recusar, a gente vai aplicar a penalidade como se você tivesse usado, encontrado substância alcoólica no teu organismo. Vamos procurar outra. Olha, interessante esse, hein? Mandado de segurança objetivando a nulidade do auto de infração, que imputou ao autor a prática da infração administrativa prevista no artigo 65 do Código de Trânsito. Vamos dar uma pausa e vamos ver o que diz o artigo 165, Código de Trânsito Brasileiro. Vamos abrir ele aqui. Vocês estão vendo aí? Vai que eu estou falando e ninguém está vendo nada, né? Vamos aumentar aqui o texto. O artigo 165 do Código de Trânsito diz assim, olha, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, penalidade multa de 10 vezes, né? E suspensão de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência. Eita! O artigo 65A diz assim, olha, recusar-se ser submetido a teste de exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou substância psicoativa. Ou seja, o cara faz o teste de bafômetro. Se ele não, como é que vou dizer? Se ele se recusar, ele comete infração gravíssima, ele tem uma multa de 10 vezes, suspensão de dirigir. Mas entenda, olha a jogada do advogado.
Vamos voltar aqui no artigo 65. Artigo 65. Dirigir sob influência de álcool. Certo? Infração gravíssima. Penalidade, multa de 10 vezes. E por aí vai. O artigo 65A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool. Ele está se recusando. Mas quando ele se recusa, não prova que ele cometeu, que ele usou a substância. Concorda comigo? Então ele vai ser penalizado pela recusa. Mas ele não vai ser penalizado por dirigir sob a influência de álcool. Em que pese a penalidade ser as mesmas, na minha opinião, o de cima reprova no concurso. O de baixo, acho que não reprova. Acho que não reprova. Tá? Então, interessante, porque eu nunca tinha analisado esse caso aqui sobre essa ótica. Vamos ver lá o que diz a decisão do mandado de segurança, tá? Vamos ler de novo. O mandado de segurança objetivando a nulidade do ato de infração que imputou ao autor a prática de infração administrativa prevista no artigo 65 do Código de Trânsito. Gente, às vezes, vamos fazer pausa aqui. Às vezes o que acontece é o seguinte, existem duas penalidades, 165 e 165A. A do 165 significa que é conduzir o veículo estando sob a influência de álcool, né, ou outra substância. O 65 é recusar-se a fazer o exame. Então o cara, quando ele se enquadra no 65, é que ele está xaropado, né, tá bêbado. Bêbado não, ele consumiu a substância acima daquele limite ali. Nesse caso, muitas das vezes, o auto de infração, você pode, às vezes, anular esse auto porque, muitas das vezes, ele pode ser fundamentado de forma inadequada. Em vez do agente de trânsito colocar um 65A, ele pode colocar um 65. E aí você pode derrubar isso aí. Eu não sei, tá? Nunca passei por isso. Mas estou dizendo pela análise que eu estou falando aqui, pode ser que tenha isso. Vamos lá. Mandado de segurança objetivando a nulidade do ato de infração que imputou ao autor a prática de infração administrativa prevista no artigo 65. E do processo administrativo que aplicou a penalidade de suspensão da carteira de habilitação. Motorista que se negou a realizar o teste de alcoolemia. Veja só, o artigo 65 significa que o cara está conduzindo o veículo sob a influência de álcool. O 165 é recusar-se. Então, o correto aqui, ó, tá errado esse artigo. O auto de infração, me parece que ele foi aplicado inadequadamente, tá? Durante a operação lei seca, imprescindível a descrição expressa pelo agente de trânsito dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentado pelo condutor, não bastando a mera recusa em realizar o teste. Recurso conhecido e provido para conceder a segurança e declarar nulo o auto de infração. Pronto! É o que a gente quer. Você vê como é que é interessante? Olha como é interessante. Numa decisão acima, só que é antiga, né? Uma decisão de 2019, olha, decisão de 2019, 2019 não, 2022, olha. Tá aqui, 26 de janeiro de 2022, não foi favorável ao condutor. Nessa decisão, de 2022 também, mais recente, inclusive, ela já é favorável. Olha, conceder a segurança e declarar a nulidade do ato de infração e do processo administrativo que motivou a aplicação de pena de suspensão de direito de dirigir. Vamos analisar esse caso agora? Ah, moleque, agora vamos analisar. Vamos analisar. Como clicar aqui? Aí eu clico em acórdão, que vai aparecer a íntegra. Deixa eu só dar uma olhada se é isso mesmo. Certo. Tá. Então é a primeira decisão. Vamos analisar a decisão da 19ª Câmara Civil. Deixa eu ver quem é o relator. Interessante. Gabriel Zéfiro. Vamos lá, gente. Vocês estão compreendendo aí? Aqui a ementa é um resumão, tá? Foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Vamos ler esse acórdão.
Relatório. O que é o relatório? Olha só, gente, a decisão judicial, ela, em regra, ela é dividida em 3 partes, tá? Em regra, tá bom? Porque existem exceções. Tem o relatório, que é a história contada, que está no processo. Depois do relatório vem a fundamentação, ou seja, alguém vai dar uma decisão e a fundamentação é usada nessa decisão. Então tem a fundamentação tipo, ou com base no artigo 65, com base no artigo 65A, sacou? Então essa é a fundamentação. E depois vem a parte dispositiva, ou seja, o dispositivo. Dispositivo é o que sai, tipo assim, condeno, deixo de condenar, sou favorável ou sou desfavorável, tá? Então toda decisão judicial, em regra, ela tem esse formato aí. Então, nós vamos ler agora o relatório. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo apelante, ou seja, o cara perdeu na primeira instância, tá? Contra o diretor-geral do Detran do Rio de Janeiro, e Departamento de Trânsito, contra o diretor-geral e o departamento, objetivando a anulação do ato administrativo que aplicou ao impetrante a suspensão do direito de dirigir. Então, ou seja, o que aconteceu com esse cidadão? Ele foi aplicada a ele uma penalidade, que a gente não sabe ainda o que é, né? De impedir, está suspenso o direito de dirigir dele. Narra o autor que em 9 de fevereiro de 2014 foi parado em uma fiscalização realizada pela Polícia Militar, tendo recusado a submeter ao teste etilômetro por não confiar na tecnologia. Beleza. Tendo recusado submeter ao teste etilômetro. Por quê? Porque não confia na tecnologia e aí tudo bem, tá? Alega que não foi apresentado qualquer laudo técnico comprovando que o aparelho se encontrava dentro dos parâmetros legais e sem tomar qualquer outra diligência, a autoridade lavrou o auto de infração pela conduta tipificada no artigo 65. Se liga, gente! Vamos voltar lá no Código de Trânsito? O artigo 65 é o quê? Dirigir sob a influência de álcool. Sacou? Eu acho que depois, é claro, tem aqui o artigo, em 2016, olha, esse lance aqui é de 2000 e quanto? 2014. Houve uma modificação na legislação, olha. Recusar-se a ser submetido ao exame clínico. Houve uma inclusão na lei em 2016. Então essa decisão aqui, na época que ela foi proferida, ela não tinha o artigo 65, no 65A. Tá tudo bem, tá, gente? Mas aí, o que o legislador fez? Foi lá e inovou, né? Criou essa regra justamente porque a galera estava dando seus botes aí. Tá aí, tudo bem. Alega que não foi apresentado qualquer laudo técnico, a gente já viu isso. Afirma que não assinou auto de infração, portanto, não configurou notificação da ciência da medida de autuação. Prossegue declarando que o Detran notificou o proprietário do automóvel, que a pessoa jurídica aplicou a penalidade, tendo ocorrido o trânsito no julgado sem que o impetrante tivesse conhecimento. Beleza. A sentença julgou improcedente a pretensão nos termos do artigo 487, condenou o autor nas custas honorários. E tá tudo bem. Apelação do impetrante, por meio da qual persegue a reversão do julgado sob os fundamentos de que inexiste notificação do auto de infração, logo o processo administrativo é eivado de vício. Na verdade, ele usou outros argumentos para derrubar, tá, gente? Para derrubar aqui. Beleza. Vamos direto para o final. Então, olha só, é o relatório. Ele contou a historiazinha do que aconteceu. Agora vamos para as palavras do relator. Análise dos autos revela que a sentença merece reforma para conceder a segurança e declarar a nulidade do auto de infração de trânsito e, consequentemente, afastar o ato que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Isso porque a legalidade na autuação depende da existência de indícios que o condutor dirigia sob influência de álcool. Como não tem como provar, né, era imprescindível a descrição expressa pelo agente de trânsito dos notórios sinais de embriaguez, excitação
por turpor apresentados pelo autor, não bastando a mera recusa. O texto do artigo 65 do Código de Trânsito reforça que o tipo infracional exige a influência do álcool para a configuração. Abre aspas, dirigir sob a influência do álcool, né? O auto de infração, número tal, limita-se a relatar que recusou ao teste de bafômetro, não retratando qualquer sinal de que o demandante estava sob efeito de álcool. Veja só, gente, isso aqui é uma regra que aconteceu lá em 2014. Não tinha a previsão do artigo 65A, tá? Só em 2016 que o Código de Trânsito teve incluído aí o artigo 65A, que fala sobre a recusa, tá certo? Olha, a mera recusa a realizar o teste não supre a exigência do tipo infracional, porquanto não é suficiente para demonstrar o estado de influência, ou seja, de embriaguez. Naquela época, tá? Hoje não, tá? Hoje não. Então vamos para o final, que nos interessa. Aí ele começa a dar o fundamento dele. E aqui no final ele bota, olha, voto no sentido de conhecer de provimento recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração número tal, do processo número tal, que aplicou a penalidade de suspensão da carteira de habilitação com o desbloqueio da CNH do impetrante. Show de bola. Entende aí a situação, gente? É uma novidade para mim. Por que é novidade para mim? Porque como eu não tô pegando esses casos assim, não aparece, né? Eu não faço esse tipo de ação, então acaba que eu não me atualizo. Mas pelo que eu estou vendo agora, o Código de Trânsito diz no artigo 65 que dirigir sob influência de álcool, então se o cara for pego ali, ele vai pegar, qual a penalidade dele? Infração gravíssima, multa de 10 vezes e suspensão, dirigir por 12 meses, né? Recolhimento da carteira de habilitação, retenção do veículo. E por aí vai. Agora, o 65A, que foi incluído em 2016, recusar ser submetido a teste de bafômetro. Vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre isso? Por quê? Se o cara for pego nesse caso aqui, ele também vai ter a mesma penalidade. Infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da documentação de habilitação e retenção do veículo. Isso foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, tá? Uma decisão saiu no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, amigo, olha só, a multa é a mesma para quem dirige e para quem não dirige, certo? Então a legislação ela foi sábia nesse sentido, né? O legislador nesse sentido, acrescentando esse artigo 165A, ele tira o cara, por mais que o cara esteja usando a substância que coloca ele sob influência de álcool, ele não escapa. Vamos ver se a gente acha novidades aqui, tá? Porque agora eu acho que não dá para pegar mais não. Ainda bem que eu nunca vi ninguém ser reprovado por isso. Nunca vi. Por que eu acho que ninguém é reprovado? Porque se trata de uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito, não é crime. E aí o que acontece? Depois que o cara tem a carteira cassada, ele vai lá e corrige o problema que cassou a carteira dele, tá certo? Então, gente, olha só. Eu vou dar aqui uma informação como advogado, tá certo? E quando é que me perguntam, quer dizer, quando me perguntam eu falo exatamente isso. Por mais que a legislação inovou e trouxe essa informação nova, ou seja, não deixando escapar o candidato, né, o cidadão que se recuse a fazer o teste do bafômetro, ele vai ser incutido na mesma regra de quem está usando a substância, o álcool. Ele vai ser incutido na mesma regra. Penalidade gravíssima, vai ter uma pena de 10 vezes, uma multa de 10 vezes, e mais o direito suspenso por 12 meses, retenção do veículo, retenção da carteira, e vai ter que passar por aquele processo para ter aí a carteira de habilitação. No concurso da Polícia Militar ou no concurso de Segurança Pública em geral, o que o candidato tem que fazer? Qual é um requisito? Ter CNH, ter carteira de habilitação no mínimo na categoria B. Então é isso que a PM faz. Você tem a carteira de habilitação hoje? Tenho. É na categoria B? É. Então ela não vai olhar se você teve punição de trânsito ou não. Então, numa situação onde você esteja conduzindo o veículo, isso nunca deve acontecer, tá, gente? Mas se isso acontecer, cara,
Eu, como advogado, eu oriento ao cidadão não fazer o teste. Tá? Sempre vou orientar nesse sentido. Mas se você fizer o teste, você vai ter uma penalidade. Isso pode refletir na hora do concurso público. Agora, se você não faz o teste, você vai ter a mesma penalidade. No entanto, quem diz que você estava usando substância entorpecente? Desculpa. Quem diz que você estava usando álcool? Não tem como provar. Então você não escapa da penalidade, mas escapa da prova que diz que você estava usando álcool ao dirigir. Isso nunca deve se acontecer. O cara nunca deve conduzir o veículo usando álcool, né? Não pode, porque sabe as tragédias que acontecem por aí. Mas, como orientação, eu deixo aí. Então, galera, da multa, pelo que eu tô vendo aqui, da multa não tem como fugir. Agora, por que que isso não aparece nos concursos públicos? Cara, porque o candidato normalmente ele se recusa, ele passa pelo processo administrativo. No processo administrativo, ele, né, depois de 1 ano, 2 anos, seja lá qual for o tempo, ele resolve aquilo ali, aquilo parte, ele some do sistema, né, fica até registrado lá, mas nada que possa incomodar num concurso público, e depois ele tira a habilitação novamente. A habilitação ela é reativada, depois que ele passa aquele processo lá de reabilitação. E aí o que a PM quer saber se ele tem habilitação ou não. Então, em princípio, não vai ter problemas, entendeu? Por isso que a gente não encontra jurisprudência aí. Pelo menos a gente fez uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fizemos uma pesquisa na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e fizemos uma pesquisa também lá no Supremo Tribunal Federal. Mostrei para vocês que não tem resultado, certo? Então é isso que eu tenho para trazer para vocês aí. Achei interessante, mesmo com essa inovação na legislação pelo artigo 65, achei interessante trazer o estudo para vocês aí. Então, na prática, foi pego na lei seca, se fizer o teste do bafômetro, pode ser que isso te reprove. Se você não fizer o teste do bafômetro, vai ser aplicada a você a multa prevista no artigo 165, você vai ter o seu direito de dirigir cassado, vai ter que passar por todo aquele procedimento todo, vai passar, tira a habilitação novamente, e aí se habilita para fazer o concurso público. Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Mas não faz o teste do bafômetro. Beleza, galera? Passei o bizu e olha, eu não vou dizer de novo, tá? Mas qual a justificativa para não fazer o teste do bafômetro? Tá aqui. Volta o vídeo aí, depois você assiste.